Muito obrigada, Sara. Eu Pegar minha quero aguinha. agradecer aos organizadores por esse convite tão amável e pelo prazer de estar aqui na UF mais uma vez. Eu queria primeiro, é só lembrar que vocês estão sempre fazendo grandes eventos e isso é uma oportunidade muito interessante para nós encontrarmos os colegas daqui e os que aqui vêm, como é o caso de estar aqui com o Alberto e Augusto, desculpa, estava com uma pessoa agora, a mesma aluno. E tem uma coisa especial, é uma grande oportunidade para os nossos alunos poderem participar de eventos. Então, com isso, essa história de os alunos poderem participar dos eventos, eu acho que é especialíssimo. Então, muito prazer com vocês juntos. Obrigada, Augusto. Eu sei das suas coisas sobre você, estou muito curiosa com a questão do time. E vamos ver se tudo dá certo. Agora, depois do susto que eu levei com o hiperlink. Bom, no meu caso, eu vou falar sobre o português do Brasil mesmo, como língua pluricêntrica. E o que seria esse? Que tipo de variedade pluricêntrica é essa, não é? Com tanta variação. Entre os critérios, eu vou usar nesse trabalho, nessa apresentação, alguns trabalhos que eu apresentei nos congressos sobre variedades pluricêntricas, línguas pluricêntricas e suas variedades não dominantes, e também alguns trabalhos, resultados de trabalhos de pesquisa dos meus alunos, além de esses apresentados nos congressos organizados pelo Rudolf Moore, desde o primeiro organizado em Braga, que foi quando tudo começou, não foi, Augusto? Então, eu tenho trabalhado muito com a minha colega Conceição Paiva e minha colega Cristina Abreu Gomes. Então, muita coisa vem das ideias que nós discutimos, das recolhas de material que nós fizemos. Então, entre os critérios propostos para distinguir variedades dominantes de variedades não dominantes das línguas pluricêntricas, a estandarização tem proeminência. Variedades não dominantes exibem, em geral, um grau mais baixo de estandarização, bem como muitas regras exonormativas baseadas na variedade dominante. O meu objetivo, então, é defender que o processo de normativização e estandarização de uma variedade não dominante não pode ser bem entendido se não levamos em conta as diferenças entre a língua oral e a escrita e o complexo contexto sociolinguístico subjacente a esse processo. Então, eu vou também retomar brevemente, para isso, como se deu o processo de estandarização no Brasil, inspirado em regras, naturalmente, um país recém-liberado de Portugal, vamos dizer, recém-independente, inspirado em regras exonormativas e suas consequências no aprofundamento da natural distância que já existe entre fala, em geral, menos monitorada, e a escrita mais padronizada. Aconteceu a mesma coisa comigo. E mostrar que, ao contrário do que ocorre com outras variedades pluricêntricas, que passaram por vários estágios de estandarização, como é o caso do inglês, americano, a atitude dos que legislam sobre normas no Brasil tem se mostrado muito conservadora. E trazer algumas evidências empíricas que contribuem para confirmar que, na realidade, a distância entre fala e escrita atualmente, nos anos mais recentes, vem diminuindo, apesar de esse fato não ser oficialmente reconhecido. É como se a gente acreditasse naquilo que a gente idealiza e acha que fala. O mais interessante é isso. A pessoa jura que fala daquele jeito. Durante o período, para voltar um pouquinho à questão da estandarização, no primeiro momento, durante o período colonial, a questão de uma norma brasileira nunca foi cogitada. Só a partir da independência, questões relativas à modernização do país, na primeira metade do século XIX, a educação dos cidadãos e a definição de uma identidade brasileira começaram a se colocar. De modo especial, ressalta a urgência de lutar contra o analfabetismo, o que demandava o acesso universal à escola pública. Até meados do século XIX, o número de pessoas educadas, segundo o AIS, não passava de 0,5% da população. Então,
as primeiras gramáticas começaram a aparecer entre a última década do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Né? Temos aí o primeiro Ribeiro, que não é o Júlio ainda, Maciel, Gomes, o Júlio Ribeiro, numa clara atitude exonormativa e desprezando inclusive a escrita que se desenvolvia no Brasil com traços conservadores do português do século XVI, do século XV e XVI, inclusive os gramáticos buscaram modelos de referência na língua dos grandes autores portugueses do século XIX. Então, a ausência de uma descrição objetiva da nossa realidade linguística justificava a suposição de que brasileiros e portugueses falavam a mesma língua e que a língua literária, como dizia Antenor Nascentes, refletia muito bem essa unidade. A consequência imediata dessa atitude, desculpe os dois T's, foi o banimento de qualquer traço que não se conformasse a esse padrão exógeno. Eu acho que foi daí que veio aquele discurso, vamos dizer, passou a vigorar no Brasil um pretenso discurso científico que nos convencia de que para falar pode, para escrever não pode. Então, nós nunca nos perguntamos por que nós não podemos começar uma frase com o pronome oblíquo, se é isso que a gente faz o dia inteiro. Não. É possível, mas todos os brasileirismos ficam muito bem, mas na fala espontânea, e alguns diziam, e que não se exagere. Então isso é muito claro. E há, às vezes, coisas surreais, como por exemplo, de pessoas respeitáveis. Vejam o que dizia sobre essa confusão, justamente sobre a colocação pronominal, que é a grande bandeira, porque é muito fácil de perceber, é muito fácil analisar uma colocação. Vejam que o professor Melo, reproduzindo num texto que eu acho fantástico, do Emílio Pavot, de 1998, que se chama Norma e Condescendência, : ciência e pureza. Então, a ciência era aquela ciência pretensamente pretensiosa ou falsa, não era científica. Vejam, que ciência é essa? O português europeu tem um temperamento exterior, um modo surface, um jeito de ser, não é? Mais ríspido, mais rude. O brasileiro o tem, aliás, ele usa uma próclise bem brasileira, o brasileiro o tem mais suave, mais delicado. Pois bem, o português usa o imperativo com ênclise. Ênclise do pronome, forma de mando, incisiva, proparoxítona, passe meu café. O brasileiro, em tal caso, usa a próclise, forma antes de pedido, mais frouxa, paroxítona, me passa o café. Passe-me é ordem, me passa é pedido. Já o notara João Ribeiro. Quer dizer, é puro impressionismo, porque o ladrão nunca te diz, me passa a bolsa. Não é? Ele não é tão gentil assim. Me passa a bolsa, rapidinho. Me passa tudo, me passa o celular. É interessante que eu retomo aqui alguma coisa colocada pelo Rudolf Moore, numa das últimas conferências que está publicado. Ele fala sobre que algumas variedades não dominantes, como é o caso do inglês, essas variedades passaram por estágios diferentes, foram se integrando ao real inglês americano, portanto distanciando-se do modelo inglês da Inglaterra, não é? Da Grã-Bretanha. Então, o espanhol, por exemplo, tem uma história interessante, e não vou dizer que foi uma história interessante como a do inglês, é curioso. A codificação das variedades americanas do espanhol começou na segunda metade do século XIX, com a fundação da Academia Colombiana de la Lengua, em 1871. Nos 16 anos seguintes, outras 7 academias foram fundadas, sendo seguidas por muitas outras na primeira metade do século XX. Então, vejam, nessa codificação das variedades americanas do espanhol, o princípio era la unidad en la diversidad. É lógico que o Brasil, esse é o lema do Brasil, do português do Brasil. Tem que preservar a unidade na diversidade. Então, isso está claramente estabelecido nas páginas
da Academia, da Real Academia Espanhola, se consideran, pues, plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas con la única condición que estén generalizados en los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto, esto es, que ponga em peligro sua unidade. Então, que se baseasse, desculpem esse espanhol, na fala dos indivíduos cultos. Vem daí a motivação no Brasil, esse princípio da unidade na diversidade, foi o que motivou, inspirou as nossas gramáticas, e veio daí a tentativa de buscar os usos dos falantes cultos para fazer uma codificação em cima da fala culta. E aí surgiu o quê? O projeto Norma Urbana Culta. Vamos buscar como falam os cultos das 5 maiores capitais do Brasil. Muito bem. Se excluímos a variação nas taxas de concordância, um fenômeno de natureza social, morfossintático, que conforme mostram trabalhos recentes, feitos por Silva Brandão e Silva Vieira, 2013, publicados, acessíveis, Journal of Portuguese Linguistics e inúmeros outros no Brasil, tem aumentado taxas desde os primeiros trabalhos dos anos 2000, Nário e Scherr já vinham mostrando, isso agora está muito bem mostrado. Excluímos também o sistema de tratamento, que é variável no Brasil, sujeito à variação diatópica, em que tu e você praticamente se neutralizaram. Eu aqui vejo o cara falando, tu me disse que você ia chegar mais cedo, você me disse que tu ia fazer isso. E em outros lugares é só tu. Marta Scherr tem uma descrição maravilhosa, um mapeamento sociolinguístico do português brasileiro, mostrando 6 subsistemas. Um com só você e os outros com tu e você, mas predominando o tu e você nos lugares em que há os dois, não há aquela distribuição complementar do português europeu. Nós temos na nossa Diadorim um convite para vocês lerem tudo sobre o você em Portugal, o mistério do você. Leiam lá na Diadorim número 20, edição especial, volume especial. Se excluímos ainda uma coisa que hoje foi lembrada pelo Augusto, a questão dos reflexivos. O paradigma dos reflexivos é altamente variável no Brasil. Não é essa história de que fala culta tem reflexivo. Não. Os cultos de Minas Gerais não têm reflexivo. Nós formamos em 1970 políticos argumentais. Nós encontramos ontem, nós formamos, eu aprontei para sair, eu aprontei aqui a fazer uma coisa muito errada. Então, ou se tem o paradigma inteiro, ou se tem o paradigma nulo, ou se tem o ser valendo por todos. Nós encontramos em São Paulo, qualquer falante culto em São Paulo usa, nós encontramos. Estamos se entendendo? Então, essa variação é social e é diatópica. E, finalmente, excluindo esses 3 fenômenos, os resultados da fala urbana, culta brasileira, dos falantes cultos, não só da década de 70, que foram gravados no início do projeto, os que têm sido gravados a partir da retomada nos anos 90, os resultados mostram que não há diferença no número de traços, grande diferença numérica, né? Um grande número de traços que nos distinguem. A julgar pelos estudos das variedades rurais, que são apresentadas em trabalhos organizados pelo professor Dante, os próprios falantes de variedades remanescentes de quilombos também apresentam resultados muito semelhantes em termos de orações relativas, pronome sujeito, pronome objeto, clíticos, etc. Então, a sintaxe brasileira, podem acreditar, é muito democrática, talvez a coisa mais democrática que a gente tem. A nossa variação, o que nos distingue é a prosódia, é a fonologia segmental e a prosódia, a suprassegmental. Aí sim, o léxico, especialmente, mas a nossa sintaxe tem muito mais semelhanças do que diferenças. Culta e popular. Eu estou dando só resultados de cultos e mostro 3 trabalhinhos
sobre o desaparecimento dos clíticos de terceira pessoa. Na verdade, o desaparecimento, o mi e o ti vão muito bem, obrigado. O clítico de primeira e segunda, quando deíticos, são deíticos. O reflexivo é outra história, é um paradigma diferente. Os de terceira são anafóricos, o acusativo e o dativo. Eles são anafóricos. Então, olha que gracinha. As peças populares, portuguesas e brasileiras. As brasileiras são cariocas, as portuguesas são de Lisboa. Essas peças mostram que o clítico acusativo veio decrescendo na fala do teatro para chegar a 2% versus as demais variantes, que são objeto nulo. Ora, se o objeto nulo responde por quase 90% dos clíticos, dos objetos, dos acusativos anafóricos. Acusativos anafóricos, os objetos diretos e aqueles sujeitos acusativos. Mandei-o sair. Que para nós não tem essa quantidade de ele acusativo. Isso é uma ilusão de ouvido, de audição. Como ele é saliente aos ouvidos, a gente fala ele toda hora. Mentira. A fala culta e a fala popular não falam ele toda hora. O ele aqui ocorre até com um traço menos animado, o que seria impensável em Portugal, nem como humano, nem como não humano. Devolvo teus brincos como uma prova de sinceridade do meu amor. Você esqueceu eles comigo. São peças de teatro. Claro que as peças de teatro brasileiras só soltaram o português, só deixaram escorrer a sua própria tinta, como dizia o Taralo, depois do período 5. Desculpem não estarem aqui. Século XIX, primeira metade, segunda, primeiro quartel do 20, segundo, anos 30, esse período aqui é essencial, 1930, para 1955, anos 70 e anos 90. As mesmas, a periodização é a mesma. E não há necessidade de mudar, fazer mais períodos no século XIX, porque no século XIX a gramática era lusitana, o modelo lusitano era seguido. Isso mostra direitinho que a mudança veio se implementando aqui, a partir desse ponto. Esses são os acusativos. Vejam, eu só estou colocando o resultado do clítico em relação às formas variantes. O português europeu, por exemplo, que tem um sistema super estável de clíticos, tem como formas concorrentes só eu retirei daqui os SNs anafóricos, só o objeto nulo, que existe no português europeu, mas existe em proporções menores e em contextos muito mais restritos. Outra coisa, aqui não estão considerados os acusativos neutros. Eu não o fiz. Esses já desapareceram do português do Brasil há muito tempo. Desde que Sônia Cirino mostra que século XVI foi o primeiro a assumir. E aquele, ela é elegante, mas ele não o é, que retoma um predicativo. Depois do clítico acusativo, vem o clítico dativo. Esse, vocês vão ver depois o resultado para a língua oral. Estou falando só de terceira pessoa. O Lê de segunda tem encontrado um espaço muito interessante para aparecer como acusativo. Eu lhe vi ontem. Quando você não quer falar, eu te vi. Entra um pouquinho, talvez. E tem também uma coisa regional. O Nordeste usa mais o lhe na segunda pessoa. Mas eu estou falando do lhe, o meu pai fez aniversário, eu lhe dei um presente. Vejam o que dizem as peças. Olha a força do lhe no português europeu, a regularidade do uso do lhe, em variação com eu dei um presente a ele, preferencialmente com a preposição a. Eu dei um presente para ele, é o brasileiro. O europeu prefere a preposição a. Então, o uso do sintagma preposicionado e também o clítico nulo, que é o caso do eu perguntei. Casos, eu perguntei, eu contei, em vez do eu lhe contei, eu lhe perguntei. Os Dickens, não é? Então, o português brasileiro, você se lembra do resultado? A quanto chegamos no acusativo? 2% nas peças. Nós chegamos aqui a 3 casos de lê de terceira pessoa na última sincronia. E por último, o clítico neutro, o C. Aqui é que deveria vir antes, mas eu não quis mexer mais depois do hiperlink que atacou aqui a minha apresentação.
Esse deveria vir porque os períodos estão mostrados aqui direitinho. Nós olhamos para o clítico C, indefinido, genérico, e nessa tabela estão reunidos o C, que exclui o falante, e o C, que inclui o falante. Tipo, não se tem mais inverno no Rio de Janeiro. O falante pode estar ou não incluído. Mas a gente prefere, você não tem mais inverno no Rio de Janeiro, a gente não tem mais inverno, ou o nulo genérico, não tem mais inverno no Rio de Janeiro. E eu incluo também o exclusivo. Descobriu-se o Brasil em 1500, que tem como variação, descobriram o Brasil em 1500. Então, a tese da minha aluna separa os dois tipos de C e encontra, vejam lá, 4% nas últimas peças de teatro. E o clítico em Portugal também tem o clítico genérico e tem um concorrente, que é a terceira pessoa do plural, sempre que o falante está excluído, sempre com o sujeito nulo. Descobriram o Brasil, levaram o nosso dinheiro, compraram as nossas casas. Então, essa é a contraparte. Portanto, o índice é um pouquinho mais baixo, mas ainda assim, um sistema de críticos perfeitamente estável. É o que as nossas peças de teatro. Nenhuma peça aqui é de escritor de literatura. Não serve peça do Machado de Assis, não serve peça de outro não. É peça de gente do teatro, do ramo. Noviço, o França Júnior depois, o Martins Pena, o Miguel Falabella, é gente de teatro. É Milor Fernandes, e peças suaves, leves ou comédias românticas, comédias dramáticas, mas sempre nesse tipo de gênero. Então, desculpe, eu nem cheguei a falar das estratégias, acabei falando, né? Todas essas estratégias aqui estão juntas, mas o que me interessa é mostrar que o C chegou começa aqui bastante alto, porque pode ser que a peça tenha muito ele, muita terceira pessoa, pode ser uma questão de distribuição, mas que é inegável que ele vai passar a desaparecer. Qual é a conclusão a que a gente chega? Olhando para os dados agora da vida real, então agora vamos à vida real. Fala culta, carioca, assim como as peças são de cariocas. Primeiro, as peças se mostram um elemento, um material excelente para estudar a segunda pessoa, porque é difícil encontrar a segunda pessoa nas nossas entrevistas. É um material excelente para gramática, para vários fenômenos. Porque a gente pode ir ao passado e acompanhar essa evolução. A interpretação do passado é que pode variar segundo a perspectiva do analista. Mas uma análise feita com base na mesma amostra da fala culta carioca, do NURC, mostra que o português, e uma amostra do português europeu, recolhida do material do CD Oral Room, nós temos do clítico acusativo 59% versus o objeto nulo, como eu disse, o dativo fortíssimo na fala em Portugal, o lhe de terceira pessoa, e o genérico, o C, 38%. Por quê? Eles são cheios de terceira pessoa do plural. Os dados estão vistos juntos. Se a gente separa, é claro que os índices são diferentes. No português brasileiro falado, 5% de acusativos, um pouquinho mais do que nas peças, nenhum para remédio, nenhum clítico dativo e em nenhum trabalho realizado no Brasil. Nós temos do Paraná, nós temos de Minas Gerais, nós temos de terceira pessoa vários estudados. O clítico dativo, para referência terceira, eu faço questão de lembrar. Na segunda ele está sendo reanalisado no sistema. E, olha que beleza, 8%, o falante culto, resultado, conclusão, o falante culto aprende todos esses clíticos na escola. Mas a primeira gramática dele não tem, porque ele não escuta esses clíticos. Ela não faz parte da gramática nuclear do falante brasileiro. Portanto, e ele passa, quantos anos na escola leva o universitário? Sei lá, 11, 12. Se vai fazer doutorado, bota tempo nisso. Ele não leva para a sua fala, na entrevista, aquilo que a escola ensinou para ele. Ele mantém a sua fala
ele leva de vez em quando, um C aparece, um O aparece, tipo assim, meu filho estava doente, eu fui levá-lo ao médico. Pronto. Agora, eu o teria, se eu o tivesse visto, eu lhe teria dito tal coisa? Jamais. Então, agora na escrita, mesma amostra de jornais brasileiros e portugueses, mesmíssima, mesmo tipo de jornal. O que acontece? Olha o efeito da escola. Em Portugal, há um aumento, é claro que o dativo continua brilhante nos 80%, o dativo lá é coisa feito arroz com feijão para nós, e eles ainda evitam ainda mais o objeto nulo, naturalmente, o clítico acusativo O vai aparecer muito mais do que na fala espontânea, mas na fala ele é sempre predominante, e o clítico genérico chega a 69% em variação com a terceira pessoa do plural. É o que a gente encontrou, e também com o nós nulo, que é uma outra estratégia inclusiva, que é bastante usada. E no Brasil há uma recuperação fantástica na escrita. Tirando os SNs anafóricos, usando só as 3 variantes, objeto nulo, o clítico e o ele, acusativo, que já aparece na escrita, principalmente quando o sujeito. O chá faz ele, o chá tem uma substância que faz ele acelerar o metabolismo, etc. E nós chegamos a 66% de acusativo, chegamos a 31%, saímos de 0 de ler, chegamos a 31%. E depois passamos a 45% de ser genérico, e é curioso que a escrita brasileira consegue, inclusive, lembrei do futuro, esse futuro, síntese, é coisa de escola, é como o verbo haver auxiliar. Em Portugal, eles trocam o haver auxiliar do Paulo Coelho por ter, porque em auxiliar eu tinha ido, em Portugal eu tinha feito, não eu havia feito, eu havia ido. O Brasil está ressuscitando uma forma arcaizante em Portugal. Da mesma forma, aqui na escrita brasileira, a gente tem 45% de C nos jornais, e os outros 55% são uma recuperação fenomenal do eles, da terceira pessoa com eles apagado, e da primeira do plural, nós, com o pronome apagado. Então, fica uma gramática da escrita com muitas semelhanças à gramática portuguesa, embora a recuperação seja parcial. Então, formas endógenas estão entrando no caminho, estão finalmente se implementando. Por isso, agora eu tenho que olhar para cá, eu não vejo muita razão para se falar em uma suposta variedade usada por uma elite cultural no Brasil. Eu fico me perguntando onde está essa elite cultural. O que nós temos é uma semelhança imensa. Isso daqui é uma coisa que os nossos alunos têm que saber. Quando forem entrar numa sala de aula, não ter a consciência de que estão ensinando uma outra variedade, uma outra gramática, que tem um sistema de clíticos muito rica. E é uma coisa morfológica mesmo. A verdade, na minha opinião, é que todas as formas atestadas nas nossas análises estão presentes na fala dos mais conhecidos veículos de comunicação. Só não ouve quem não quer e quem não tem ouvidos. Os meios de comunicação têm feito esforços para aproximar sua língua do seu público, porque reconhecem que existe uma gramática brasileira e eles querem ser entendidos e lidos. Eu tenho uma coisa que eu queria contar, isso eu vou pedir a Jussara, que já estou quase chegando no meu tempo, é que depois daquela história do livro didático, aquele escândalo do livro didático, em que ele se criticou o ensino, mostrar para o falante como é que ele fala, que não é errada a língua dele, houve uma atitude muito interessante das emissoras de televisão, particularmente da Rede Globo. Ela contratou uma consultora em 2015, ela é uma linguista, doutora pela USP, e ela foi contratada para simplificar o português, para tornar aqueles textos lidos mais fáceis de entender, tirar termos ultrapassados, simplificar frases. E daí a gente vê o que ela foi fazendo, ela foi mudando aquelas construções com clíticos, aquelas construções com certos pronomes. Essa menina chamada Valéria Paz é fantástica.
ela disse, eu estive com ela, justamente quando eles estavam programando com as fonoaudiólogas da Globo uma reunião para que eles começassem a mudar a fala, até o jeito de falar das pessoas. E foi o dia que eles apresentaram o primeiro teste com a Maju Coutinho, falando do tempo. Aquela chuvarada, vai cair um chuvão, um chuvisco, isso é parte da estratégia para aproximar todos das pessoas. E não é só a Maju, é todo mundo que conversa hoje, no Globo News, os outros todos, tentam falar e eles, segundo a Valéria, ela deu uma entrevista depois na revista Língua Portuguesa, ela disse que acredita que os jornalistas e outras pessoas têm uma resistência à língua que falam, porque existe uma ilusão em relação à posse da norma culta, que seria um fator de manutenção das diferenças sociais. Ora, numa sociedade em que persistem tantos preconceitos, com a língua não seria diferente, já que ela é um poderoso instrumento de inclusão social. Se os mais cultos passam a falar igual a todo mundo na televisão, estarão perdendo o poder sobre a língua e sobre as diferenças. E ela mostrou para eles que era o contrário, que eles tinham que fazer exatamente o contrário, abrir mão dessa pretensa língua distante e botar uma língua de verdade. E aí ela lembra do Mia Couto, que disse uma coisa linda. Certa vez Mia Couto disse numa palestra que os moçambicanos devem, ao contato com o português brasileiro, a percepção de que a variedade da língua que usavam não era errada, que eles tinham de falar uma língua que os falasse, que dissesse quem eles são. Devemos conquistar o entendimento das variedades do idioma no Brasil pela compreensão mútua e não pela força. A TV pode ajudar o país a avançar e é uma oportunidade grande demais para os linguistas virarem as costas a essa oportunidade. E ainda tem as formas endógenas, que são as nossas formas brasileiras, especialmente as menos salientes aos ouvidos dos guardiões do idioma, que nem percebem. O objeto nulo nunca foi percebido por nenhum gramático. Eu estava comentando isso hoje com a Silvia de manhã. Essas formas já migram para a escrita, apesar da parcialmente bem-sucedida ação da escola, que não pode ser ignorada também. Com o tempo, à medida que novas gerações de brasileiros vão se sucedendo, a inexorável propagação das mudanças e o inevitável distanciamento entre o modelo anacrônico que o nosso querido Faraco tanto critica, que ainda se ensina, e a realidade da escrita contemporânea, a adoção de um novo modelo virá, inevitavelmente. Para que isso seja feito, é imperativo que nós possamos oferecer aos que trabalham com o ensino uma descrição mais ampla do português brasileiro standard, mostrando os nossos achados. As traduções do Marcos mostram bem traços que ele vai colocando na sua tradução de uma escrita brasileira mais padronizada. Não é a fala? A língua escrita é distante até certo ponto da fala. Não estamos falando que elas são iguais. E, finalmente, eu vou lembrar das palavras do Rudolf Moore, o grande defensor das variedades não dominantes das línguas pluricêntricas. Ele até criticou aquela parte do espanhol, falando assim, imagine se 22 países vão conseguir uma norma comum dos cultos e vão adotar uma mesma norma, em 20 países espalhados pelas Américas, não é? Ele diz, a codificação das variedades não dominantes pode ser vista como um processo de descolonização a partir de uma gramática nuclear e como um processo de desenvolvimento de uma norma própria que se diferencia ao longo do tempo sob circunstâncias diversas. Há línguas pluricêntricas que praticam uma política deliberada de não permitir que variantes não dominantes tomem um rumo diferente. Assim, um papel importante é desempenhado pelas elites políticas e culturais. Aí sim, não falo que tem uma elite que fale isso não. É gente que legisla a respeito de implementar ou reprimir a codificação de formas endógenas. Obrigada. Não tem aquela coisa bonitinha, eu só tenho